Tá bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás lidos durante o mês de julho. E é inacreditável a quantidade de mangás e HQs e, enfim, que eu consegui ler no mês de junho, porque foi o mês em que a gente fez uma grande mudança. Então, assim, grande mudança por conta do tamanho da coleção de livros e quadrinhos e tudo mais. Gente, deu trabalho, viu? E assim, a gente tá na mesma cidade, inclusive no mesmo bairro, tá? Então, teoricamente nem era pra ser uma mudança tão pesada assim, mas transportar tudo isso aqui vezes, sei lá, 5 é meio difícil. Mas tudo bem, sobrevivemos e eu consegui ler algumas coisas espetaculares pra conversar aqui com vocês hoje. Sobre séries e filmes, eu até tenho alguns filmes pra comentar com vocês, mas séries já adianto que a gente assistiu somente uma. Foi o que deu pra fazer, não é mesmo? Com o tempo que nos foi dado, certo? Mas vamos lá, vou começar mostrando pra vocês uma coisa espetacular que eu consegui terminar de ler este mês. E assim, eu consegui terminar de ler Nausicaa do Vale do Vento. Então pra mim faltavam esses 3 volumes ainda, né? 5, 6 e 7. E gente, que coisa incrível! Então vou aproveitar este vídeo para agradecer mais uma vez ao Denis, né? Pelo trabalhão que ele teve. Eu acho que eu comentei em algum vídeo anterior com vocês que eu tinha recebido esse box, né? Ele me mandou o box completo de Nausicaa, o que é uma coisa meio rara, tá? Porque afinal de contas o pessoal da Conrad só publicou Nausicaa até o volume 5, então assim, eu acho que eu falei errado pra vocês. Eu devo ter dito algo como, ele mandou fazer. Mas não, gente, foi ele quem fez, tá? Estou aqui me corrigindo, me retratando com o Denis e, gente, o trabalho dele ficou absolutamente incrível, né? O que acontece? Eu terminei então o 5º volume, que foi o último publicado pela Conrad, e comecei a ler os volumes manufaturados, tá? Então, assim, ele fez esses 2 volumes artesanalmente, vocês não estão entendendo. E eu fiquei de queixo caído com a leitura desses 2 volumes. E fiquei também bem revoltada. Sabe por quê? Porque o 6º volume é o mais incrível de todos, na minha humilde opinião. Eu vou inclusive deixar lá embaixo na descrição desse vídeo links para 2 vídeos do canal Mangaque do Evandro, né? O Denis também mandou exemplares que ele mesmo fez para aquele canal e lá o rapaz mostra direitinho qual foi o processo e tudo mais. Gente, trabalho incrível do Denis. Inclusive, Denis, deixa eu te falar. Você deixou um bilhetinho aqui no meio do volume 6 me avisando que você trocou a ordem, né, de 2 páginas. E assim, quem liga, não é mesmo? Eu não liguei nem um pouquinho. Inclusive, gente, olha só o trabalho que ele teve. Ele conseguiu fazer na mesma padronagem, mesmo tamanho dos volumes previamente publicados por aqui. Olha, o trabalho está incrível. Vejam lá os vídeos do Mangaque. E vamos conversar um pouquinho a respeito deste mangá. Bem, a história se passa num futuro distante, séculos e séculos depois do que eles chamam de 7 dias de fogo, né? Então, durante esses 7 dias de fogo, a Terra inteira praticamente foi dizimada. Tinha ali alguns sobreviventes, né, em diversas partes do mundo, então esses sobreviventes passaram a se organizar ali em pequenos reinos e tudo mais, né? No momento em que a história se passa, as florestas já estão infestadas há muito tempo com insetos gigantes, o ar é irrespirável, então assim, é meio que uma grande surpresa como essas pessoas estão sobrevivendo, mas estão. E aí nós temos em meio a tudo isso, nossa personagem principal aqui, que é a Nausicaa. Ela é uma princesa de um desses reinos, né? O reino dela se chama Vale do Vento. E ela é bastante especial. Ao longo do mangá ela vai se desenvolvendo. É aquele tipo de história que tem o escolhido, sabe? Aos poucos, durante o mangá, a gente vai acompanhando o desenvolvimento dessa personagem, que é, como eu disse pra vocês, bastante especial. Ela tem diversas habilidades ali. E logo de cara a gente já percebe que ela é aquele tipo de personagem que vai, né, proteger os seus e os fracos e oprimidos também. Ela, no comecinho do mangá, aparenta ser uma pessoa bastante curiosa, ela tá tentando entender como é que aquele ecossistema funciona, porque, como eu disse pra vocês, as florestas ainda existem, né, mas elas estão infestadas, né, e será que esses, né, insetos gigantes são realmente prejudiciais? Será que eles não podem servir de alguma forma para a humanidade restante? Aos poucos ela começa a se envolver aí numa intriga internacional. Então existem diversos reinos, né, como eu disse para vocês, e esses reinos estão praticamente em constante guerra. E a Nausicaa precisa proteger então o Vale do Vento, né, dessas investidas desses inimigos. Só que a história vai engrossar muito além disso que eu estou contando para vocês. Se a gente enxugar o Nausicaa, a gente vai encontrar aquela velha história, né, da luta do bem contra o mal. Os vilões são tenebrosos e assim, a forma como a Nausicaa vai protegendo os seus, né, e os demais fracos e oprimidos e tudo mais é bastante tocante.
Acompanhar o desenvolvimento dessa personagem aqui é interessante pra caramba. A arte do mangá é uma coisa absurdamente linda. Então, assim, o Miyazaki é um artista de mão cheia, um contador de histórias de mão cheia também. O mangá, como eu disse pra vocês, é composto por 7 volumes e, assim, não parece. Eu li esses 3 últimos volumes aqui numa tacada só. Então, Nausicaa acabou entrando pra mim aí num top 3 de mangás da vida facilmente. É um mangá incrível e, assim, fiquem de olho porque o pessoal da JBC está para começar a relançar Nausicaa. E é um mangá incrível, imperdível, vocês não podem deixar passar. Então, eu ia comentar com vocês, né, que o volume 6 acabou se tornando o meu favorito. O que acontece aqui é o seguinte, eu vou tentar falar bem por cima sem dar spoiler pra ninguém. Tem um momento aqui em que a Nausicaa vai precisar se isolar para fazer uma viagem espiritual, digamos assim, aquele momento de autorreflexão. E ela vai fazer isso num lugar chamado Mar da Corrupção. Então ela está lá nesse Mar da Corrupção fazendo essa viagem espiritual e tudo mais, só que tem uma figura esquisitíssima com ela. Se eu já estava impressionada com este mangá, quando eu cheguei a este volume aqui, eu fiquei 1000 vezes mais impressionada. Cara, que coisa incrível! Então é isso, pessoal. Deixo essa dicona aqui pra vocês. Fiquem de olho aí no relançamento deles. Muito obrigada mais uma vez. Aí, na sequência, eu peguei mais um mangá pra ler, que foi então O Homem Sem Talento, do Yoshiharu Tsuji. Peço perdão aí pela minha pronúncia, provavelmente está errada aí a forma como eu pronunciei o nome do autor do mangá, mas enfim. Esse aqui é mais um volume, né, de mangás ali publicados pela Veneta, como por exemplo o Ayako, maravilhoso, do Osamu Tezuka. Também em capa dura, tá tudo na mesma padronagenzinha, enfim. Esse aqui aparentemente é um mangá histórico, eu nunca tinha ouvido falar a respeito deste mangaka, a não ser num vídeo do pessoal do Pipoca e Nanquim, que eu vou deixar linkado lá embaixo na descrição desse vídeo. Esse aqui foi, de acordo com o que eles dizem no vídeo, o primeiro mangá deste mangaka publicado aqui no Brasil, mas ele é importante pra caramba, enfim, vejam aquele vídeo. Tenho certeza de que vocês vão gostar pra caramba e vão sair correndo atrás desse mangá também. Mas então, o que nós temos aqui no Homem Sem Talento é um mangá autobiográfico. E ele vai contar aqui nesse mangá sobre o período em que ele realmente parou ali de fazer mangás, porque o mercado estava exigindo ali que ele fizesse alguma coisa mais comercial, enfim. Para não ceder aí a essas exigências do mercado, ele acabou desistindo de ser mangaka. E aí ele resolve tentar fazer outras coisas. Então, no começo desse mangá aqui, o personagem é, na verdade, um vendedor de pedras. Mas assim, ele vai vender pedras do rio, né? Ali da região, inclusive a barraquinha dele fica às margens daquele rio. Ou seja, quem pagaria, né, para comprar uma pedra ali de uma barraquinha, sendo que poderia pegar de graça ali do lado. Enfim, é isso que ele está fazendo no começo desse mangá. Depois a gente descobre que antes disso ele tinha tentado vender máquinas fotográficas antigas, então ele comprava essas máquinas quebradas bem baratinhas, né, enfim, aí depois ele consertava essas máquinas e vendia, né, por um valor mais caro, né, tinha lá seu lucro e tudo mais, só que isso também não deu certo. Ele tentou abrir um antiquário, também não deu certo, por isso aí nós temos o Homem Sem Talento. É mais uma história daquele tipo, tu não te moves de ti, né, o único talento que ele realmente tinha era o de fazer mangás incríveis, e ele não queria mais fazer isso. Então é um período até longo, tá, em que ele fica aí tentando fazer outras coisas da vida, só que ele já era casado e tinha filho. É aí que essa história não bateu comigo, porque assim, eu fiquei muito irritada com esse personagem. Eu acho que isso aconteceu com mais de vocês também. Porque assim, uma coisa é você fazer esse tipo de coisa, né, largar o seu emprego certo, recusar trabalho e tudo mais, porque você cansou de fazer aquilo e você vive sozinho. Só que outra coisa é você recusar trabalho, fazer sua esposa trabalhar como panfleteira, sabe? Entregando panfleto na rua, a criancinha ajudando também. A criança tem asma, eles não têm dinheiro para comprar remédio, a criança passa fome, eles também... Olha, é uma situação miserável em que eles se encontram. Então, assim, uma coisa seria ele fazer aquilo ali sozinho. Outra coisa é ele sendo pai de família. Então, assim, me irritou profundamente. Eles passam anos e anos nessa situação por conta desse pai. Eu achei esse personagem extremamente egoísta, né? Então, assim, ele vê o filho sufocando ali numa crise de asma, vira pra esposa e diz assim, ah, cuida dele. E vai dormir, sabe? Isso acontece logo no começo do mangá. Então, assim, eu já comecei com muita raiva desse personagem. Mas aí a gente chega a uma parte desse livro em que ele vai conversar com o dono do pet shop local.
E esse homem vai contar pra ele a história de um cara que vendia aves. E era um cara que se parecia com uma ave. Né? Então ele vai contar a história desse homem, né, caçador de aves e tudo mais, e é uma história tão bonita. Só que essa história aparece, sei lá, depois de 100 páginas, então eu já tava com tanta raiva dele que quando eu cheguei a essa história, meu coraçãozinho amoleceu, entendeu? Cara, que história bonita. E assim, não sei se dá pra vocês perceberem aí, tô tentando mostrar a arte pra vocês, mas os personagens são feitos com traços bastante simples, né? É o ambiente mesmo, é o cenário que é feito com mais cuidado. Olha só como é detalhado, né, o cenário, mas os personagens mesmo são desenhados de forma bastante simples. Eu achei isso aqui impressionante. Então tá, depois da história do Homem-Pássaro, eu até dei uma amolecida aqui e passei a gostar mais do mangá. Não é uma história divertida, não é um mangá que você vá ler, sei lá, para entretenimento. É uma história bastante introspectiva. Como eu disse pra vocês, é um mangá autobiográfico. Muito interessante, vale a pena a leitura. E se você, como eu, começar a leitura desse mangá bastante irritado com o personagem, calma. Você também vai chegar ali à história do Homem-Pássaro e tudo vai ficar bem, tá? E o último quadrinho lido deste mês foi O Destino Adiado, do Gibran. Gente, que HQ linda! Eu amei esta HQ. Essa é uma história de Segunda Guerra Mundial, mas é uma história bem diferente. É uma história contada do ponto de vista de uma pessoa que apenas observa a guerra acontecendo. O personagem principal é, na verdade, um desertor. Ele deveria ter pegado ali um trem para a Alemanha. Ele foi convocado, só que ele resolve fugir desse trem. E aí ele volta para casa da tia, né, que o criou a vida inteira e tudo mais. E essa tia é uma figura, gente. Melhor personagem dessa HQ aqui é a tia, disparado, mas então. Dali a pouco, no mesmo dia, né, em que ele volta para casa da tia, a tia recebe ali a visita de oficiais avisando que o sobrinho tinha falecido. Porque o que aconteceu? Enquanto ele estava ali na estação, decidindo se ele ia ou não fugir do trem e tudo mais, alguém rouba a carteira dele e entra no trem. E aí o que acontece? Um baita de um acidente com aquele trem. Todos morrem, inclusive o ladrão da carteira do rapaz. Então, assim, como eles encontraram os documentos em um corpo desfigurado, eles deduzem que o rapaz faleceu, vão devolver os documentos para essa tia, e aí eles vão fazer um enterro, né, e tudo mais. A tia sabe, né, que o sobrinho tá ali, tá escondendo esse garoto e tudo mais, e assim, para que ninguém desconfie dela, ele acaba indo se esconder, então, na casa de um professor da vizinhança. Esse professor vive em uma casa que fica colada à escola. E é uma casa bastante simples, eu não sei porque aqui tá escrito que é uma mansarda. Em outros momentos ele diz que vai voltar para a mansão, mas assim, é ironia porque você está vendo que ele está numa casa super simples, mas também não sei até que ponto maison foi traduzido como mansão. Tá aí tudo bem. A HQ é maravilhosa. Então, aí ele passa a viver escondido na casa desse professor que foi preso por ser comunista ou algo assim. Tá lá ele escondido e da janela dessa casa ele consegue observar o que está acontecendo no vilarejo. É um lugar bem pequenininho, né? Uma cidadezinha afastada e tudo. Por isso eu disse pra vocês que essa HQ vai contar ali uma história de guerra através dos olhos de um observador. Ele usa até uma lupa, né, para observar o que está acontecendo na vizinhança. Tem ali também um romance, né? Ele é apaixonado por uma dessas moças da vizinhança. Mas o que nós temos aqui, então, é o desenrolar de 1943 e 1944. A França está, então, ocupada pelos alemães e tudo mais. Então, assim, é uma história interessante pra caramba. E eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas a arte dessa HQ é a coisa mais linda. O roteiro é divertido pra caramba. Divertido no sentido, né, enfim, é aquele tipo de história que te prende. E como ela é extremamente bem contada também em imagens, é aquele tipo de HQ que você precisa tirar um bom tempo para ler. E com certeza você vai ser recompensado. Olha, uma história interessante pra caramba. O desfecho da história é muito interessante. Veja só o título mais uma vez, ó, Destino Adiado. Mas é um final muito bonito também. Olha, é uma das melhores publicações do pessoal do Pipoca e Nanquim. Isso aqui é lindo demais, vale muito a pena. Vou deixar o link lá embaixo para onde vocês podem encontrar HQ. Olha, pode ir que é satisfação garantida. Eu ouso dizer que essa aqui é aquele tipo de HQ que vai agradar quem não tem também o costume de ler HQs. Experimente, depois volte aqui para me contar o que foi que vocês acharam de Destino Adiado. Lindo demais isso aqui. Bem, essas foram as minhas incríveis leituras, né? Apesar ali de eu ter me irritado com o personagem do homem sem talento, no fim das contas também foi uma leitura incrível. Então é isso.
E agora eu tô pegando aqui a lista dos filmes assistidos no mês de julho, né? Enfim, como eu disse pra vocês, a gente só conseguiu assistir uma série e a gente ainda tá na 4ª temporada de Party of Five. Essa é uma temporada mais pesada, né? Porque um dos irmãos, né? Aliás, o irmão mais velho, que é o guardião dos adolescentes e das crianças, enfim, ele vai adoecer. E assim, a série fica bastante triste, bastante pesada por conta disso. Mas é uma baita de uma série, vocês precisam conhecer Party of Five e aquilo, né? Recomendo o original. Não assisti ainda o remake, que eu acho que tá na Netflix. Eu não sei se tá na Netflix Brasil. Não sei dizer pra vocês se vale a pena, mas essa série dos anos 90, ó, podem assistir que é sucesso. Aí vou comentar com vocês então os filmes que nós assistimos esse mês. Tudo começou com O Senhor dos Anéis. A gente assistiu mais uma vez, porque o Beto acabou comprando aí um equipamento de som pra sala, e a gente queria assistir aí uns filmes com um som bacana, né, pra testar o equipamento e tudo mais. Então a gente assistiu os volumes 1 e 2. Depois do volume 2 começou, né, a zona total de mudança e a gente ainda não assistiu o 3º filme. Mais uma vez, volto a dizer que uma das minhas cenas favoritas do cinema é a cena em que a Arwen foge com o Frodo. Eu acho aquela cena linda. Eu posso ver aquela cena 1000 vezes e eu vou continuar achando aquela cena espetacular. Isso acontece no 1º filme. O 2º filme também é bacana pra caramba e, enfim, a gente ainda não chegou ao 3º. Depois a gente assistiu um filme chamado Poder Paranormal. Esse é aquele tipo de filme que tem tudo pra ser bom, só que o final é meio esquisito. Eu não gostei do final, do desfecho dessa história. Esse é um filme com aquele Cillian Murphy, né, um dos Peaky Blinders, aliás, o Peaky Blinder principal. Você tem o Robert De Niro, também a Sigourney Weaver, uma das irmãs Olsen também tá nesse filme. Então, assim, tem um elenco muito bacana. Nesse filme a gente tem a história de uma equipe que desvenda charlatães aí da área do espiritismo, sabe aquele pessoal que te cobra pra te dar aí uma carta psicografada, coisas assim. E de novo, eu estou me referindo a charlatães mesmo. Mas então, existe aí um cara muito famoso dentro dessa indústria, entre aspas, né, que nos anos 70 ficou muito famoso, mas ele se retirou, né, se aposentou depois de algumas polêmicas envolvendo o nome dele e agora ele está voltando. E esse é o grande cara, né, então ele era convidado para programas de TV, aquele tipo de coisa, né. A gente viu bastante disso por aqui também, não é mesmo? E a história é bastante interessante, mas o desfecho desse filme deixou a desejar, né, vamos deixar assim. Depois a gente assistiu também Cabo do Medo, a versão dos anos 90 com Robert De Niro, e gente, que filme incrível. O Gregory Peck, né, que tá no Cabo do Medo original, né, o filme em preto e branco, antigão e tudo mais, também aparece nesse filme. Os dois, aliás, eu gosto do filme antigão e esse dos anos 90 com De Niro também é imperdível. É a história de um advogado que meio que burla o sistema para colocar um cara na cadeia. Então esse cara foi acusado de estupro, né, de incapaz, acho, a menina era mais novinha, né, enfim. E observando ali todo o processo, ele viu que o cara seria liberado. Então ele mexe os pauzinhos ali para que o cara fosse realmente para a cadeia. Só que depois de, sei lá, 10, 15 anos, o cara sai da cadeia. O criminoso, eu acho que foi para a cadeia por culpa do advogado. E era o advogado de defesa, veja bem. Então, ele quer vingança. E esse advogado tem uma filhinha adolescente, que é a Juliette Lewis. Só que assim, a Juliette Lewis tá tão irritante nesse filme, é a coisa mais irritante do filme, né? Essa personagem da Juliette Lewis. A menina deve ter, sei lá, 14, 15 anos. Mas ela é uma menina tão infantilizada, e ela faz umas coisas tão idiotas naquele filme que é inacreditável. A gente tá acostumado a assistir essas séries de adolescentes e tudo mais. E as pessoas de 15 anos costumam ser mais, né, espertas, eu diria, né? Mas essa personagem... Bom, enfim. Afora aí, a Juliette Lewis é um filmaço, vocês precisam conhecer se não conhecem ainda. É um thriller daqueles, viu? Enfim. Depois a gente assistiu um filme chamado Relic, baita filme também. Aqui a gente tem mãe e filha indo visitar a avó. Porque elas estão indo pra lá. Já faz bastante tempo que elas não visitam, né, a avó. E a avó meio que sumiu. Então os vizinhos avisaram, né, aquela coisa toda, então as duas estão indo pra lá. E elas passam dias nessa casa, né, conversando com policiais e, enfim, tentando descobrir o que aconteceu com essa avózinha. E depois de dias, a avózinha aparece dentro da casa como se nada fosse, entendeu? A partir daí a gente acompanha um filme que tem cara de filme de terror de casa mal assombrada.
Mas não é bem isso. Eu não quero estragar o filme pra ninguém. Esse é um baita de um filme interessante. É um filme sobre como as pessoas lidam com a perda e eu diria que é mais do que isso. É um filme sobre como as pessoas têm medo da perda. E esse é dos medos mais antigos, né? Se você parar pra pensar, crianças têm muito medo de perder os pais. É um filme interessante pra caramba, vale muito a pena conferir. Depois a gente assistiu um filme que eu nunca tinha visto, chamado Wall Street, com o Charlie Sheen e o Michael Douglas. Esse é um filme sobre como funciona a Bolsa de Valores de Nova York. E assim, é um mundo cão, não é mesmo? O Beto até me falou que tem uma continuação, né? O que é bom porque o filme termina e você não sabe exatamente o que é que vai acontecer com aqueles personagens. Fica tudo meio em aberto, então pelo final daquele filme você já espera que, né, uma continuação apareça por aí. A gente ainda não viu a continuação. Você tem aqui um jovem promissor funcionário aí de uma dessas empresas aí de bolsa de valores e você tem um ricaço, né, que é o Mr. Gecko, né? Ele é o cara que mais investe, né? Um dos caras mais ricos ali e tudo mais. E ele quer porque quer trabalhar com esse Mr. Gecko. Estou falando do Charlie Sheen. Mas então, quando o Charlie Sheen consegue, né, trabalhar com esse cara ricão e tudo mais, ele vai percebendo que ele precisa meio que burlar o sistema para agradar esse cara. E ele vai conseguindo diversas regalias, ficar rico também, aquela coisa toda. Só que nisso ele vai começando a ter alguns problemas com o pai. O pai é um sindicalista de uma empresa dessas aí de aviação e tudo mais. Então, assim, essa empresa também tem ações ali na Bolsa de Valores e tudo mais. E algumas coisas que o pai conta pra ele, né, acabam servindo aí de informações de dentro, né, e tudo. Bom, enfim, é aquele tipo de história em que o dinheiro vai corrompendo o jovem talentoso, né. Mas é interessante, é um filme bem feito pra caramba. É um filme do Oliver Stone. Tem a Daryl Hannah também no elenco desse filme, e ela é uma designer de interiores que, pelo amor de Deus, quando o rapaz começa a fazer muito dinheiro e tal, né, ele tá namorando essa, né, designer de interiores e ela vai fazer a decoração do apartamento que ele compra. E, mano do céu, aquele apartamento fica parecendo, sei lá, um show de horrores, mas tudo bem. É a Daryl Hannah, né, enfim. Depois a gente acabou vendo um dos filmes mais tristes da face da Terra, né? Meu marido já tinha comentado comigo a respeito desse filme um tempo atrás, e ele acabou comprando e a gente acabou assistindo então. O filme se chama Despedida em Las Vegas. É um dos grandes filmes do Nicolas Cage. Nicolas Cage tem andado aí numa, como é que vamos dizer, uma fase meio complicada em Hollywood, né? Ele tem feito filmes assim bem ruins e já tem aí alguns anos. Mas eu gostava bastante dele. Meu filme favorito com o Nicolas Cage é aquele dos irmãos Coen chamado Arizona Nunca Mais. Não tem jeito. Tem um filme com a Cher também que eu gosto pra caramba. Um filme chamado Feitiço da Lua. E ele aparece em outros filmes de que eu gosto também. Mas enfim, este aqui eu nunca tinha visto. E se eu não me engano ele ganhou o Oscar por esse filme. Aliás, ele com certeza ganhou o Oscar por esse filme. Aqui a gente tem a história de um cara que andou fracassando na vida. Ele era um roteirista de Hollywood. Então você vê que em algum momento ele teve fama, sucesso e etc. Mas por conta da bebida, né, principalmente, ele acabou então fracassando aí e agora ele é um fracassadão. E aí ele decide pegar todo o dinheiro, né, da rescisão de contrato dele, vende a casa e vai para Las Vegas e ele decide usar todo o dinheiro dele para comprar bebidas para se matar bebendo. Então é isso, essa é a história de um cara que quer morrer bebendo. Em meio a tudo isso, já em Las Vegas, ele vai conhecer uma moça que é uma prostituta. E aí eles vão se apaixonar. É uma coisa assim bem complicada, porque assim, ele aceita a prostituta como ela é, e a prostituta aceita o rapaz como ele é também, esse bebum que diz que vai querer se matar e tudo mais. Só que num dado momento ali do romance, ela começa a achar que seria uma pena que ele morra, né? E começa a tentar mudá-lo. Só que é aquilo, né? Ela conheceu o cara já decidido, né, determinado que ele se mataria de tanto beber. Chega um momento em que ele simplesmente não come mais, ele só bebe. E você vai acompanhando essa história desses dois. Você já sabe, né, pela premissa aqui, por isso que eu tô te contando, que é uma ladeira abaixo. Então não tem possibilidade de final fofinho para um filme como esse. É um filme pesadíssimo e sei lá, só de me lembrar do filme de novo já começa a ficar meio deprimida. É um filmaço. Mas é triste pra caramba, se prepare. Depois a gente assistiu um filme chamado Ghosts of War, que é um filme que tem uma ideia muito boa, mas uma execução péssima, pelo amor de Deus. Então, assim, essa é a história de um grupo de, sei lá, um batalhão, né, de americanos, já no final da Segunda Guerra Mundial. Eles precisam tomar ali um casarão que tinha sido de uma família judia,
Família essa que foi morta, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e eles precisam ficar lá, enfim, é o posto deles. Só que quando eles estão chegando a essa mansão, tem um outro batalhão lá dentro que está se retirando. E assim, os caras estão desesperados para ir embora. Então eles vão embora, saem correndo daí quando esse batalhão novo chega e os caras estão lá assim, nossa, que esquisito, né, que eles saíram correndo, né, deviam estar com pressa, mas tá tudo bem. E aí eles ficam nesse casarão e durante a noite eles começam a perceber que algumas coisas estranhas estão acontecendo no casarão. Ou seja, a casa é mal assombrada, provavelmente pela família judia que morava lá antes. E assim, não sei vocês, mas eu gosto pra caramba de história de casas mal assombradas. E eu achei bem interessante, né, essa coisa deles juntarem uma história de Segunda Guerra Mundial com uma história de fantasmas. Tinha tudo pra dar certo, não é mesmo? Só que, num dado momento da história, os roteiristas acharam que seria bacana misturar essa história de Segunda Guerra Mundial com uma história de Afeganistão. E realidade virtual, então assim, nada daquilo que está acontecendo ali naquela casa mal assombrada está realmente acontecendo. Eu não quero estragar a experiência do filme aí pra ninguém, mas já lhes aviso que o filme é péssimo, mas assim, ruim de doer. Você tem até alguns sustinhos bons no começo, assim, né? Uma das primeiras coisas que acontecem na primeira noite deles é que eles vão perceber algumas batidas no andar de cima, e aí um deles vai dizer assim, isso aí é código Morse. E aí quando ele, né, faz a transcrição ali do código, a mensagem é uma coisa assim, eu não tenho pernas. Então assim, o filme começa interessante, mas depois, quando você tem o desfecho da história, sei lá, os 30 últimos minutos do filme, que já não era brilhante, né, porque ele começa muito bem, assim, os 15 primeiros minutos são bacanas, mas o filme vai, né, também numa ladeira abaixo, só que pro filme ruim mesmo. Os efeitos são péssimos, olha, sei lá, se você resolver perder o seu tempo assistindo esse filme, depois você me conta o que você achou, tá certo? Depois a gente assistiu um filme chamado The Rental, que é um filme bem bacana, né, sobre dois casais que vão, então, alugar uma casa pro fim de semana. Eles estão comemorando, porque assim, os dois rapazes são irmãos, né? Você tem o irmão mais velho que é casado e o irmão mais novo que namora a sócia do irmão mais velho. O irmão mais velho e a namorada do cara são pessoas que acabaram de conseguir um grande contrato ali na empresa deles e tal, então agora eles estão cheios da grana. Então, pra comemorar isso daí, eles resolvem, né, alugar essa casa. O irmão mais novo tem uma história de violência, ele já teve um rompante e matou uma pessoa de tanto bater, aquela coisa toda, só que ele era réu primário, então foi liberado ali por bom comportamento, aquela coisa toda, né? Tá aí se reajustando na sociedade, tá certo? E aí você tem essas 4 pessoas, né, confinadas nesse casarão. O caseiro é um cara bastante esquisito e aí coisas estranhas vão acontecer ali, principalmente depois que o irmão mais velho e a namorada do irmão mais novo resolvem que seria uma boa passar a noite juntos. Aí eles vão descobrir que a casa tá cheia de câmeras, ou seja, alguém filmou os dois juntos. E daí pra frente várias coisas vão acontecer nesse filme. É um filme bom, não é nada brilhante, nada maravilhoso, são detalhes que a gente já viu em outros filmes por aí, então não tem nada de inovador, mas é aquele tipo de filme que termina com você já sabendo, né, que vai ter aí uma franquia nova de filmes de terrorzinho desse tipo. E por fim, o último filme que a gente assistiu esse mês se chama... É um filme com o Jaime, do Game of Thrones. Ele é bom, coitado, né? Acho que esse foi o primeiro filme que eu vi com ele, assim, enfim, ele é o protagonista. Ele é um cara meio bêbado também, que tinha uma filha adolescente que foi sequestrada. Já faz anos que isso aconteceu e a filha nunca mais voltou, então assim, a mãe, inclusive, já tá se preparando para fazer um funeral pra filha, né, enfim. Mas o pai ainda duvida, né, que a filha tenha morrido, continua aí numa caçada. A coisa toda acontece numa cidadezinha meio Twin Peaks. O Jaime vive numa cabana afastada, ele é um cara que já viveu de caça para retirada de pele, né, enfim. E hoje em dia ele cuida dos animais da região. Ele passou a fazer isso depois que a filha desapareceu. E aí, por ele ser essa pessoa que conhece bastante aquela floresta e tudo mais, ele acaba percebendo movimentos estranhos na floresta. O que está acontecendo? Desde o momento em que a filha foi sequestrada e tudo mais, outras jovenzinhas foram sequestradas na mesma região também. Então esse cara está investigando isso por conta, e você tem também a xerife da cidade. Essa xerife é aquela moça bonita que fez a Jane Seymour, né? A 4ª ou 5ª esposa do Henrique VIII nos Tudors. Ela foi a namorada do Shelby principal ali dos Peaky Blinders, mas então...
Ela tem um irmão que sofreu um trauma quando criança, e aí esse irmão cresceu meio esquisito, então a cidade inteira praticamente acha que ele é o culpado pelas mortes dessas moças, pelo desaparecimento, aliás. Então é uma trama cheia de pontas soltas, né? Mas o filme vai caminhando para uma solução para tudo isso. É interessante, é um filme tipo Insônia, tipo, sei lá, Silêncio dos Inocentes, com um roteiro bem menos interessante sem Anthony Hopkins, mas tudo bem, então. É esse tipo de filme sombrio, mas é bem interessante sim. Não é uma maravilha do cinema não, mas vale a pena. E eu acho que é isso. Então no finalzinho do mês que vem eu volto com mais quadrinhos e mangás. Vamos ver se a gente consegue assistir mais alguma série aí ao longo do mês. E eu comento também com vocês os filmes que a gente assistiu durante o mês de agosto, tá certo? Então é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.